Olá pessoal, aqui é Débora Espaduto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Ho'oponopono Sem Mistérios. Eu deixei esse mantra deixa eu dizer o nome para vocês. Om Mani Padme Hum, que é um mantra muito poderoso, muito famoso, né? Deixei ele tocando aqui de início porque esse é o meu último áudio que eu estou gravando em 2020. Então é aquele dia que a gente faz todas as visualizações, as mentalizações, né? Então eu tô pura gratidão no dia de hoje. A gente segue lendo o nosso livro, ele tá quase no fim, porque eu tô louca, vai começar o novo já, né? Ano novo, tô louca pra começar livro novo. Vai acontecer logo logo. Então tá, minha gente, ó, a gente tá no Ho'oponopono na prática, né, fazendo a prática, e hoje a gente vai ler algo bem interessante que é sobre autoconfiança e autoestima. Olha só, a autoconfiança e a autoestima fazem parte de um tema muito amplo, que abrange inúmeros aspectos. Cada pessoa vive a falta de confiança de maneira diferente. Uma vez que cada aspecto que surge requer tratamento individual e muitas vezes se refere a situações em que nos sentimos rejeitados e desrespeitados, proponho aqui algumas indicações de trabalho que podem ajudá-lo a avançar. A autoestima e a autoconfiança são construídas a partir de situações externas que conhecemos e nos deixaram o sentimento de algo sólido, no qual podemos nos apoiar. Portanto, estão ancoradas no que chamamos de recursos positivos, aos quais recorremos em nosso cotidiano. Ainda que não tenhamos consciência deles, todos nós os possuímos. É o que permite a função de resiliência, de adaptação, né? Então, você pode praticar o Ho'oponopono diretamente sobre o sentimento geral de falta de confiança que você tiver. E também pode praticá-lo a partir de sentimentos como falta de eficácia, nulidade, medo de fracassar, que muitos têm, medo de não estar à altura, medo de não ser capaz, fazer para impossibilidade, etc. Caso você lembre de outras situações em que a autoconfiança lhe faltou ou que se sentiu fracassado, pratique o Ho'oponopono a partir delas. Talvez você também se sinta inferior a alguém, como um irmão, uma irmã ou um amigo mais bem-sucedido do que você. E nesse caso, não hesite em praticá-lo também nesse domínio. Também temos aqui o Ho'oponopono e as pessoas no fim da vida. Aqui, a prática do Ho'oponopono será útil tanto para a pessoa que deixará este plano quanto para a família. Esse é um tema bem delicado, né, gente? É muito difícil a perda de alguém. Até para espíritas, né? Quem acredita que existem reencarnações, existe um reencontro pós-morte, mesmo assim a separação da morte é muito difícil. Então, ter perto de si uma pessoa que está para partir não é fácil. E acompanhá-la quando podemos é uma graça que nos é dada. Devolvemos à vida o que nos foi dado. Fomos acolhidos nesta terra quando nós nascemos, e a partida deve ser acompanhada. Nascimento e morte são as duas portas da vida. Faça de modo que elas sejam atravessadas com respeito, com amor e com paz. E nesse momento importante, muitos elementos estão em jogo. A partir dos casos com os quais me deparei em minha prática profissional, especialmente nos acompanhamentos durante o luto, eu adquiri a convicção de que esse momento é muito importante para todas as pessoas envolvidas. Isso implica, ao mesmo tempo, o plano emocional e o plano espiritual. Quando evoco o plano espiritual, lembro que é no sentido de vínculos sutis e que cada um deposita neles as convicções que tem. O Ho'oponopono é independente de qualquer dogma ou crença religiosa e sempre poderá ser praticado, seja qual for a filiação espiritual de cada um.
É sempre melhor que a pessoa parta com paz mental, tendo resolvido todos os conflitos que a retêm aqui. E esses conflitos podem ser de relação a outras pessoas ou a si mesmo. Podem ser familiares, mas também todas as situações nas quais a pessoa ainda se sente culpada e não se perdoa. A prática do Ho'oponopono ajudará a dissolver as amarras para que a pessoa que parte seja em nível relacional, sentimental ou emocional. Então, tudo isso vai ajudar a pessoa que está indo, né? E nesse espaço, a vibração ligada ao vínculo relacional, mas também o material, tem a sua importância na prática do Ho'oponopono. Para a família ou os amigos, se o sofrimento é algo muito habitual, o Ho'oponopono pode ajudá-los a não mergulhar nas emoções. E também vale a pena observar todos os sentimentos que podem interferir, sobretudo a injustiça, e fazer uma prática. Se você tem um parente idoso e sente dificuldade de vê-lo perder progressivamente as suas forças, também poderá utilizar o Ho'oponopono como ajuda. Muitas pessoas vivem esse tipo de situação e reagem interrompendo ou modificando a relação de uma maneira ou de outra para evitar o sofrimento. É algo compreensível e cada um faz o que pode diante desse sofrimento. Por outro lado, eu aconselho o leitor a estar o mais consciente possível. Com efeito, se tiver consciência de que a situação é muito dolorosa e difícil para você e de que não conseguirá enfrentá-la, será mais fácil administrá-la do que fugir, evocando uma série de razões. Nesse caso, acumulamos todo o sofrimento e a culpa, que reaparecerão mais tarde de maneira ainda mais dolorosa. Reconhecer esse fato não o obriga absolutamente a visitar a pessoa, a dizer o que não consegue dizer, mas lhe permite entender o seu sofrimento e os seus limites. E a partir disso você poderá trabalhar a respeito. Muitas vezes as coisas se resolvem e lhe permitem ver o problema sob outro ângulo. Não hesite em ser acompanhado por um profissional e não fique sozinho. Você pode praticar o Ho'oponopono para tratar a sua dificuldade diante dessa situação. A culpa que sente e a sua dor. Então, acrescente uma purificação específica quando a vibração da separação e do vínculo quanto à vibração da separação e do vínculo, mesmo antes da pessoa partir. Então, é bem difícil, né, gente, passar por isso, por essa situação de ter que se separar de alguém em função de morte. É muito doloroso, né? Eu nunca perdi ninguém, para falar a verdade, assim, nunca perdi ninguém do meu convívio, né? Perdi avós, que foi difícil, mas ao mesmo tempo eu tinha minha vida, eu seguia, né? Eu não consigo imaginar perder alguém do meu convívio, assim, próximos, pai, mãe, meu namorado, pessoas muito próximas. Deve ser uma coisa muito difícil mesmo, mesmo com todo o entendimento que a gente já tem, né? E eu acho, sim, que o Ho'oponopono pode ajudar, né? Em todo esse processo. Também a gente vai ter o Ho'oponopono e o luto aqui, né? Então, o procedimento é um pouco parecido com aquele relacionado às pessoas ao final da vida, tá? Quando se trata de luto. Antes de qualquer coisa, lembre-se de que é normal vivenciar a dor e exprimi-la. Por outro lado, se ela durar muito, significa que há algo errado. Em geral, esse aspecto faz parte do que podemos considerar um distúrbio do vínculo. Não hesite em praticar o Ho'oponopono para tratar o seu sofrimento e o sentimento da falta. Essa prática o ajudará a se libertar do que é subjacente a essa dificuldade. Podem haver muitas razões para esse sofrimento, mas não busque a causa. Pratique a partir do seu sentimento do momento, e a prática e o tempo se encarregarão do resto. Esse trabalho pode se referir a sentimentos e emoções, mas também ao plano material. Penso, por exemplo, numa casa que você não consegue arrumar
após um falecimento, obviamente que após um período razoável. Eu utilizei muitas vezes o Ho'oponopono em sessão para tratar um trabalho de luto, sobretudo relacionado a pessoas que se suicidaram. Deve-se realizá-lo não apenas sobre a relação e o vínculo, mas também sobre a culpa que pode surgir e manter uma ligação tóxica. O luto por um filho, gente. Nesse caso, o termo luto me incomoda a princípio. Embora seja difícil, é normal perder os pais, mas perder um filho não está na ordem das coisas. Na minha opinião, é a prova mais difícil que um ser humano pode conhecer. Tive a oportunidade de acompanhar muitos pais que perderam os filhos, tanto crianças quanto mais velhos, e em cada sessão aprendi muito, de diversas maneiras. Em primeiro lugar, graças à confiança que estes pais depositaram em mim, me procurando para que eu os acompanhasse por um período e os ajudasse a se reerguer e se reencontrar no caminho da vida, e em segundo, graças ao que cada ser encarnado me transmitiu por meio do acompanhamento que eu fiz do seu parente. Eu sempre tive o cuidado de perguntar às pessoas se elas tinham convicções espirituais e, em caso afirmativo, se eu poderia acompanhá-las nesse sentido. Recebi mensagens que foram verdadeiros presentes, e muitas vezes foi graças a esses presentes que os pais conseguiram apaziguar sua dor, sobretudo quando me relataram experiências ocorridas em situações de coma. Por ter uma abertura espiritual, eu nunca duvidei do que me contavam. Nunca atribuí esses relatos a nenhuma perturbação devida à dor, pois eu tive a oportunidade de perceber durante a sessão a presença luminosa de alguns desses seres falecidos. Não tive a oportunidade de praticar o Ho'oponopono nessas circunstâncias, mas acho que a sua prática pode trazer paz, sim. Seja como for, se você estiver próximo de uma pessoa nessa situação, pratique o Ho'oponopono sobre a ressonância que há em você, sem buscar outra coisa. E eu encerro aqui a nossa leitura de hoje, bem interessante, que falando de separação, né? Falando de término de vida, de encerramento da vida, e a gente está num dia de encerramento de ano, né? Fechar um ciclo é um encerramento também, é quando se encerra um momento, é um período e inicia outro, né? E é bem assim que a gente também, quando alguém se vai, a gente também sente essa separação, né? Um encerramento de ciclo da vida com a presença daquela pessoa na nossa. Então que a gente possa fazer o Ho'oponopono nesse dia, né? Para toda essa energia de perda, né, que muitas pessoas estão deixando para trás nesse dia de hoje, um ano que pode ser que levou pessoas da família, pode ser que levou entes queridos, pessoas importantíssimas, né, com essa pandemia. Que a gente possa hoje fazer uma mentalização e uma purificação para todas essas pessoas que perderam pessoas, né? Mesmo que a gente não tenha perdido, talvez em outras vidas nós perdemos. Talvez nós ainda iremos perder, né? E a vida é assim, né? É uma passagem. A gente chega, a gente vive e a gente vai embora. Então, cedo ou tarde, todos nós iremos. Mas a pandemia aí levou algumas pessoas de forma inesperada. Então, que a gente possa elevar o nosso pensamento hoje para que estas pessoas possam se sentir um pouco mais aliviadas nessa passagem de ano, nesse dia de passagem, nesse ritual de passagem que é a virada. Então respira profundamente. Concentra na sua respiração. Acalma o coração, o espírito. Eleve os seus pensamentos e os seus sentimentos à divindade.
Perceba a calma chegando até você, te abraçando e te dizendo que está tudo bem. Querida divindade, Criador de tudo que é, limpa nos nossos corações, nos nossos pensamentos, no nosso corpo, no nosso espírito, tudo que possa ter contribuído para este momento de pandemia mundial. Que todas as nossas crenças coletivas, que todos os nossos padrões vibratórios, que tudo que compartilhamos com todas as pessoas do mundo em relação a esta pandemia, em relação à perda de pessoas queridas, em relação à morte, seja neste momento purificado em todos nós e em todas as pessoas que vierem até este áudio, que chegarem até aqui e que estiverem ouvindo estas palavras. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. E que possamos limpar o nosso coração para receber todas as bênçãos e aprendizados e conquistas que virão no ano de 2021. Está feito, Criador. Está feito, está feito, está feito. E já posso visualizar a minha melhor versão em 2021. Alegre, feliz, satisfeita, vivendo aquilo que o meu coração quer viver. Pois a felicidade está nas pequenas coisas. E o que mais importa é o amor. Gratidão, Criador, por tantos aprendizados nesse ano, por nos permitir olhar para dentro da nossa casa, para dentro de nós mesmos e aprender tanto neste ano de desafio e provações. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Que possamos ser cada vez melhores para nós e para todos aqueles que cruzarem nosso caminho. Que assim seja.